Olá, no nosso MEON Entrevista de hoje, aqui diretamente do gabinete do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, uma entrevista especial em comemoração aos 6 anos do grupo MEON de Comunicação. Nós vamos conversar sobre os primeiros 3 anos dessa profícua gestão, onde Felício Ramute, além de um relato de sua gestão, fala sobre as múltiplas São José dos Campos, do seu imaginário, da sua ampla atividade como gestor, como político, como profissional e como cidadão. Prefeito, é um prazer estar com você nesse momento e conversar também sobre as amplas atividades desenvolvidas à frente da prefeitura. Nós estávamos conversando antes de iniciar essa gravação sobre o nosso encontro no Palácio dos Bandeirantes, sobre a titulação que São José recebeu, capital estadual da cultura, né? Num momento extremamente especial, onde em novembro do ano passado nós recebemos a virada cultural, que foi um presente para a cidade, né? Onde em diversas regiões a população participou ativamente, prestigiou os artistas e demonstrou que além da capital tecnológica nós temos diversas outras nuances a serem exploradas, né? É verdade, Fabrício. Primeiro, agradecer a visita, na verdade, do MEON aqui, a sua visita. É muito bom poder te receber aqui, falar sobre a cidade em vários aspectos, né? Eu acho que a gente sabe que você também atua em várias áreas e esse papo com certeza vai ser muito bacana para a gente poder comemorar juntos os 6 anos do Portal MEON, que é um portal inquieto, que eu sei que agora já passa por uma nova transformação, com mais modernidade, lançando revistas na área de turismo, onde eu tive a oportunidade também de estar junto do lançamento. Então, parabenizar todo o Grupo MEON de Comunicação por mais essa mudança agora, sempre para melhor, podendo oferecer serviços na área de comunicação à altura do cidadão de São José. Então, falando um pouquinho dessa parte cultural, né? Como é que foi receber esse título? O que isso representa para a cidade? Olha, São José está sempre associada à engenharia, à inovação, à tecnologia. Então, para a gente, primeiro, focar os nossos investimentos na Fundação Cultural, que é a nossa grande fomentadora de cultura da cidade, já que São José não possui uma secretaria de cultura, e sim uma fundação que tem ainda mais rapidez, liberdade e agilidade para implementar as políticas públicas na área cultural. E isso foi muito importante porque, na verdade, coroa um trabalho. Eu sempre acredito, né, que o sucesso antes do trabalho só no dicionário, né? Então, na verdade, esse prêmio foi uma coroação de um grande trabalho efetuado pela equipe da Fundação Cultural, nosso presidente Aldo Zonzini, Washington, toda a equipe de servidores da Fundação Cultural, que ao longo dos 3 anos conseguiu implementar as políticas de cultura previstas no nosso plano de gestão. E não é uma tarefa fácil, até porque o universo cultural tem muitas nuances, muitas possibilidades. Por isso, nós estamos falando de cultura, que realmente a gente tem muitas frentes de atuação. E receber esse título como capital da cultura, receber também a virada cultural, que era um compromisso nosso de gestão, todos os trabalhos realizados, ampliação do número de oficinas por todas as regiões da cidade. Eu acredito de fato que a cultura tem que estar bem pertinho das pessoas, né? A gente tem que tirar essa fama da São José da tecnologia e da engenharia e passar cada vez mais a ter a São José da cultura e a São José dos parques. Até porque o seu governo começou com alguns óbices nessa área, né? Infelizmente nós tivemos que cortar os investimentos que mantinham a orquestra da cidade, né? Isso mesmo. Nós tivemos também no início do seu governo, né, algumas questões relativas à Fundação Cultural que precisaram ser desenvolvidas e que geraram, de uma certa forma, não vou dizer um atrito, mas uma reflexão sobre o investir na área cultural, inclusive a questão dos artistas considerados mambembes e de rua. Isso, né? Mesmo. E ao celebrar a capital da cultura, isso não só se supera,
como mostra que a cidade está caminhando para essa vertente. Tem toda a razão, Fabrício. Ali, de fato, no início a gente tem que tomar uma medida dura em relação ao acerto de contas da prefeitura, já que a gente assumiu a prefeitura endividada, fizemos isso em relação à orquestra sinfônica, agora a gente criou núcleos, né, educacionais de orquestra, nós teremos agora orquestra jovem, que já vai se apresentar ao longo desse ano, se Deus quiser, nós já temos núcleos importantes sobre isso, Luzes da Ribalta, que já tem feito esse papel, que é uma entidade que nos ajuda nisso, o próprio Projeto Guri, vamos juntar essas forças desses jovens que escolheram a música, né, para poder encantar toda a nossa cidade e também o país e valorizá-los agora, formando então uma oportunidade de eles se apresentarem ainda mais. O Projeto Guri também, a sua gestão teve um papel importante na sensibilização do governador Dória, né? Isso mesmo. E no momento inicial, também nessa procura de remediar, né, sanear as finanças do Estado, tentou, de uma certa forma, rever alguns investimentos e a necessidade da manutenção, até porque é um programa social, antes de tudo, né, eu acho que mais do que a musicalização, a parte social é importante. Tem toda a razão. Aconteceu também exatamente com o governador Dória em relação ao Guri, e a gente, na administração pública, quando a gente comete algum tipo de equívoco, a gente tem que ter a humildade de reconhecer, dar um passo para trás. Foi o que o governador Dória fez, fortaleceu ainda mais os projetos culturais por todo o país. Não à toa recebemos uma grande virada, como a cidade nunca recebeu no passado. Eu fui ver o João Donato no Teatro Municipal. Depois eu corri para o Cine Teatro, que está uma beleza, né? Sim, Benedito Alves. O Cine Teatro Benedito Alves, eu acho que é uma das joias da cidade. Mais um trabalho importante para a região central, uma reforma que de fato aconteceu na gestão passada, mas que talvez pelo calendário eleitoral resolveu entregar ele sem as condições de segurança necessárias. Nós precisamos fazer todo um retrabalho nesse sentido, dando condições e abrindo, então, mérito também, né, de todos os envolvidos ao longo desse projeto. E o Benedito Alves hoje é um patrimônio de fato da cidade, sendo utilizado de múltiplas formas, um núcleo específico lá também de música para o Cine Teatro Benedito Alves. Então a gente tem tido um recorde das oficinas culturais, os artistas de rua, como você bem colocou, eu lembro bem no início, para que você que nos acompanha relembre conosco, logo que a gente chegou na cidade, a gente se deparou com muitos artistas de rua nas esquinas, colocando em risco as suas vidas e as vidas das outras pessoas. Criamos um projeto específico, chama Arte nas Ruas, onde nós convocamos esses artistas para se credenciarem na Fundação Cultural, e hoje encontro com eles em vários eventos, em várias oportunidades. Todos me tratam com muito carinho e a recíproca é verdadeira. Eu tenho contato, até porque eu venho também, eu fiz teatro, fiz dança, então gosto da área cultural e tenho a oportunidade de encontrar esses artistas que de fato a gente valorizou, tirando eles das ruas e dando a oportunidade, sim, deles estarem nas ruas, divulgando o seu trabalho de forma oficial, em conjunto com a Fundação Cultural. É um projeto que eu fico muito feliz quando percebo o amadurecimento desse projeto. Logo que a gente iniciou, tinham 9 artistas credenciados. A grande maioria dos artistas que estavam aqui eram de fora, eram de outras cidades, era até um mercado que se criava em relação a isso. Aí hoje a gente tem por volta de 50 artistas cadastrados, porque ao longo do projeto os próprios artistas de rua viram a seriedade e a valorização que nós estávamos dando para a arte de rua, e assim esse projeto se consolidou, que também nos traz muito orgulho e sem dúvida foi importante para credenciar a nossa cidade a ganhar o prêmio de capital cultural. Mas é importante a gente fazer essas ponderações, porque governar é escolher prioridades, né? Sem dúvida. E que, de uma certa forma, dialoguem com o maior número de pessoas e que melhorem efetivamente a qualidade de vida da população. Eu acredito que esse seja o papel de todo governante, né? Porque é impossível alguém disputar uma eleição para fazer o pior. Tem toda a razão. Todo mundo tem esse objetivo. Tem o objetivo. Por isso minha admiração quando aquela pessoa coloca seu nome à disposição. Ele está dentro da sua análise, dentro da forma que ele entende correta para a cidade, está colocando de fato o seu trabalho à disposição da cidade. E foi isso que aconteceu, inclusive, é a primeira vez que você disputou uma eleição, né, Sim. Felício? O Felício, ele tem uma profícua trajetória na vida pública, né? Ele vem da iniciativa privada. Perfeito. Né? Ele colaborou com o governo do Eduardo Cury. Inclusive, você já esteve desse lado também, né? Que você foi assessor de planejamento e comunicação do governo Eduardo Cury. Então, você lidou durante um determinado tempo com os veículos de imprensa com muita proximidade. Né? Sim. E como é que fica nesse sentido?
quando você vê as fake news e as mentiras que os jornalistas plantam a seu respeito? Olha, primeiro, dizendo que essa trajetória na iniciativa privada, depois no poder público, sendo secretário de um grande prefeito, o Eduardo Cury, me ajudou muito a entender. As formas que funcionam o poder público são completamente diferentes da iniciativa privada, né? O diálogo, o olho no olho, né? Escutar as pessoas, faz parte do universo da gestão pública. E na iniciativa privada isso é reduzido ao mínimo possível. Não que os gestores privados não façam, mas não com a necessidade que precisa ser feito dentro da administração pública. Eu fui aprendendo isso, né, essa oportunidade de entender como funciona a coisa pública. E de fato, como você disse, minha primeira campanha da vida, e eu quero aqui compartilhar, né, com você que nos acompanha, que no primeiro minuto da primeira campanha, né, primeiro programa de televisão da primeira campanha da minha vida, eu repeti uma frase que eu escuto do meu pai. Eu abri o programa de televisão da minha primeira campanha dizendo essa frase: Felício, seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais, honra a sua família. Essa é a minha missão todos os dias, de cumprir minha missão como gestor público, honrando minha família e respeitando cada centavo dos recursos públicos para honrar o voto que cada um de vocês depositou. E para honrar, na verdade, toda a cidade. Porque os votos são dados no momento eleitoral e depois eu passo a ser prefeito de uma cidade toda, e que eu respeito todas as opiniões e críticas divergentes, mas desde que sejam feitas com respeito e com verdade. Falando sobre as fake news, eu acho que os veículos de comunicação sérios têm tido um papel muito importante, porque é através deles que a gente consegue ter a certeza se aquela notícia de fato é uma notícia falsa ou se ela é de verdade. E a gente tem o MEON, que cumpre muito bem esse papel, onde a gente sabe o cuidado ao publicar uma notícia, para que de fato todas as fontes sejam checadas, para saber se essa notícia é verdadeira. Então, os meios de comunicação, vamos chamar assim, tradicionais, continuam sendo fundamentais para que a gente tenha a total certeza daquilo que é fake e aquilo que não é. Porque o que nós temos notado hoje, né, não é uma crítica, mas é uma constatação. As redes sociais, elas não são meios de comunicação, elas são redes de relacionamento. Sim. Mas elas funcionam hoje como canais noticiosos. Isso, de uma certa forma, acaba gerando uma série de informações falsas que, jogadas ao léu, acabam impactando de uma forma muito prejudicial não só a política, como a vida social como um todo, né? E eu vejo que você é um dos agentes políticos que utilizam a internet com maior periodicidade, né? Você, por meio do celular que você usa, né? Sim. Você constantemente tem dialogado e usando essa rede de relacionamento, não só com o seu eleitor, não só com os cidadãos da cidade, mas com o Vale e o Brasil, né? Você sente essa necessidade de comunicação? Você usa o Facebook não como comunicação, mas como relacionamento? Perfeito, a sua definição é corretíssima, ao meu ver, é exatamente isso. É uma forma da gente se relacionar. Ela não deve se restringir a esta forma, por isso que eu visito os bairros, tenho o olho no olho, que eu costumo, já Você fiz mais. Gosta de fazer? Gosto, é a parte que mais me traz energia, é estar em contato com as pessoas. E não é só porque as pessoas me elogiam, não, é ao contrário. Quando a gente vê uma crítica importante, a gente consegue olhar para a cidade através dos olhos de cada pessoa. Fiz isso na campanha, foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer melhor a cidade, conhecer melhor as necessidades da cidade, quando eu fui, então, pré-candidato e depois candidato. Realizei mais de 200 reuniões nos bairros e permaneci fazendo, sendo prefeito. Porque é naquele momento que a gente consegue cada vez mais afinar a sensibilidade social. O gestor público precisa estar próximo da população para entender os problemas que é essa população. Viver os problemas ele não vai conseguir, né? Porque a vida, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem os seus problemas, e às vezes a gente nunca vai conseguir viver aqueles problemas e aquelas dificuldades, mas pelo menos a gente pode se sensibilizar com aquele tipo de problema que aquelas pessoas estão vivendo e poder fazer com que as políticas públicas alcancem aquela solução para um determinado tipo de problema. Nas reuniões é muito comum, inclusive daquela reunião surgiu uma nova reunião. Eu recentemente estive ali no Cerejeiras, onde eu tive a oportunidade ali de conhecer um casal do Chacas Araújo, marquei uma reunião na casa deles na sequência, e uma puxa a outra, né? Porque ali junto deles a gente pode entender melhor como a cidade se apresenta
para cada uma das pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. Em verdade, prefeito, o que nós vemos é que ainda há duas São José dos Campos, né? Por mais que a sua gestão tenha tentado, e obviamente que o senhor tem conseguido, né, equilibrar e equalizar essas duas cidades, mas nós ainda temos uma cidade que ainda aguarda a regularização fundiária, obras de infraestrutura, acesso à escola, acesso à saúde básica, né? E isso, obviamente, que não dá para ser feito do dia para a noite, né? Fabrício, você tem razão. Ontem, por exemplo, eu estive até as 10h30 da noite no Torrão de Ouro, tendo a alegria de compartilhar uma alegria com os moradores do Torrão de Ouro, onde nós fomos entregar os documentos de regularização do bairro. E ali é uma oportunidade que eu tenho, inclusive, de compartilhar com essas pessoas que moram ali, agora as próximas etapas das lutas. Ali tem gente que morava há 30 anos e sequer tinha seu documento de posse, né? Ou que dava a legitimação da posse para aqueles moradores. Nós entregamos os registros definitivos para alguns moradores daquela região. São 180 casas ou terrenos que nós estamos entregando os documentos nessa fase. Já entregamos mais de 1.200 por toda a cidade. E qual é a próxima etapa? Um bairro irregular, ele é construído sem planejamento. Então, portanto, muitos deles, como o Torrão de Ouro, inclusive, tem até mesmo ruas e casas sem esgoto, casas sem água encanada, por incrível que pareça, até porque o Ministério Público proíbe a ligação de águas e esgoto em áreas irregulares. A gente viu o prefeito Isaías de Jacareí, que teve uma ação para levar água e esgoto no loteamento irregular e foi processado por improbidade administrativa por ter feito isso. Então hoje o Ministério Público também acompanha e controla esse tipo de coisa. O que eu fui dizer a eles é que essa etapa já passou. Porque no momento que você regulariza o bairro, eles têm que continuar a luta para trazer agora os benefícios da regularização. E devem cobrar sim o gestor público. Agora sim, a trazer esgoto, a trazer a água, a trazer a drenagem e o asfalto definitivo, né? Isso faz parte do processo de melhoria da cidade. Mas o primeiro passo é a regularização. Sem a regularização, a gente não consegue transformar a vida das pessoas. Claro que São José tem uma diferença só que eu colocaria em relação à sua afirmação. A parte de escolas, né, de equipamentos públicos, de esportes, nós temos muito espalhado. Então, por exemplo, Torrão de Ouro não tem propriamente no bairro do Torrão de Ouro, mas no Interlagos, que fica ali. Mas a gente permite o acesso aos bairros que então, fazem o limite. Perfeito. Então eles têm esse acesso. E aí eu expliquei, inclusive, por que eles nunca terão. Porque quando se compôs aquele bairro, não existiam áreas públicas reservadas para a implantação de uma escola, de uma UBS. Então eles vão ter que sempre utilizar a do bairro vizinho, mas claro, para atender a todos. Então eu expliquei ali a todos e disse a eles, cobrem, continuem cobrando agora dos gestores públicos para o próximo passo. A luta não terminou, foi assim que eu terminei a minha fala para com eles, porque eles merecem ter uma cidade igual, a partir do processo de regularização. São José ainda tem muitos bairros irregulares e às vezes as pessoas não entendem por que a nossa mão não consegue chegar até lá. Ela não consegue chegar porque inclusive é proibido legalmente que o prefeito faça melhorias em áreas irregulares até que o processo de regularização seja concluído. Mas o senhor tocou num ponto importante, que é essa questão da judicialização da política que nós estamos sofrendo, né? O que eu vejo desse lado, como profissional da imprensa, é que os prefeitos muitas vezes se sentem amarrados pelo poder judiciário, né? Hoje há uma politização do judiciário e uma judicialização da política. Isso te incomoda como gestor público? Tem atrapalhado muito o dia a dia de um gestor público que quer fazer, né? Que é o caso da nossa equipe, dos nossos servidores. A cidade, cada vez mais a gestão pública precisa acompanhar o ritmo que as coisas acontecem na vida das pessoas. E cada vez mais a gente sabe as soluções de mobilidade, as soluções de saúde, as soluções nas mais variadas áreas de uma cidade acontecem de forma muito rápida. E a gente quer acompanhar. E a nossa gestão tem essa vontade. O que acontece é que os marcos legais, às vezes, não acompanham, são leis antigas, antiquadas, né? Por exemplo, nós trouxemos o transporte por aplicativo, regulamentamos em São José. Fomos das primeiras cidades né? a fazê-lo. A gente correu, na verdade, na frente. A negociação com a Uber foi praticamente a primeira cidade. Exata, antes mesmo da lei federal. Porque se ficar esperando a lei federal, o cidadão daqui não teria oportunidade de acessar esse tipo de serviço, que tem atendido, assim como todos os outros, não em detrimento de outros. Né? Impactou o transporte coletivo? Não, tem os aplicativos, o transporte público, os táxis, tudo isso faz parte da nossa rede de mobilidade. E sem dúvida, parte disso
teve um impacto no transporte público, mas o transporte público em si não teve só um impacto por conta do transporte de aplicativos, né? Existe uma pressão sobre o valor da tarifa, porque os custos, a demanda cai e os custos sobem. Por isso que agora a gente tem uma grande oportunidade de reescrever, né, o transporte público na cidade, que é a nova concessão do transporte público, onde a gente quer trazer mais conforto. Primeiro, a gente precisa ser realista. Comparando com outras cidades do porte de São José, o transporte público de São José está muito acima da média. Muito acima da média. Mas existem problemas, claro que existem problemas. E a gente precisa atacar nesses problemas. Ao mesmo tempo, com cuidado, para não copiar modelos de outras cidades que, na verdade, não são modelos para a nossa cidade. Vou dar um exemplo. O cidadão de São José não gosta de baldear, de sair de um ônibus e ter que pegar outro, como se faz em São Paulo. São Paulo você vai até um ponto, tem que sair, pegar outro, vai até outro ponto, sai para... Mesmo não havendo a necessidade de pagar duas tarifas. Mesmo com toda a integração, o cidadão não deseja isso. Então a gente tem que construir essa nova licitação pensando nisso, mas ao mesmo tempo oferecendo mais oferta para quem mora em bairros mais distantes. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, República, Nova República, Santa Edviges, fica na zona sul da cidade, né? Ali, por exemplo, a gente precisa oferecer mais ofertas. As pessoas desse bairro têm ofertas de manhã, mas depois, ao longo do dia, ele tem que se deslocar até um bairro vizinho, anda às vezes 1 quilômetro, normalmente ali no caso daqueles bairros, uma subida, conheço bem os bairros, e o que dificulta o acesso ao transporte público e, consequentemente, diminui também a arrecadação do transporte público. Então, o que a gente precisa? Levar carros menores para lá, para ter mais saídas ali do bairro, para atender melhor essas pessoas, e elas vão usar mais. É um círculo virtuoso e a gente acredita que tem espaço de melhoria para o transporte público. E uma novidade, essa licitação, em vez de a gente cobrar uma outorga das empresas, nós vamos, num dos critérios, o mais importante dos critérios, vai ser tarifa menor. Quem quiser oferecer uma tarifa mais baixa para prestar o serviço com qualidade. Ar-condicionado, Wi-Fi, carregadores de celular nos ônibus, ônibus maiores nos horários de pico, mais ofertas. Nós estamos redesenhando, com a ajuda da FGV, todo o sistema de mobilidade da cidade para valorizar ainda mais o transporte público. Agora, essa grande novidade que foi essa parceria com o governo de São Paulo, que inclusive eu até comentei com os meus colegas que não é a primeira vez que São José dos Campos tem um governo municipal em sintonia com o governo do estado e até com o governo federal, né? É verdade. Nós tivemos o Emanuel Fernandes, Geraldo, o Geraldo e o Fernando Henrique Cardoso. Sim. Né? Depois nós tivemos o Eduardo com o Geraldo. Sim. Né? Mas é a primeira vez que nós temos recursos do governo estadual aportados no município de uma monta dessa dimensão, né? E o que se deve isso? É o entendimento de São José dos Campos como uma plataforma real para o desenvolvimento do Estado? Olha, primeiro, a gente tem que deixar claro que se trata primeiro de uma postura do governo estadual, do governador João Dória, né, de um governo municipalista. Né? Nós temos um secretário específico para isso, né, que é o Vignoli, que está bem próximo de todos os prefeitos. Claro, São José dos Campos tem um destaque porque tem um destaque. É uma cidade que merece esse destaque, né, a 7ª maior exportadora do Brasil, né, uma cidade onde toda a área de tecnologia aeroespacial está aqui concentrada, portanto merece sim uma atenção especial do governo estadual. E eles entenderam que o projeto da Linha Verde, né, que é um projeto onde o governo do estado vai fazer o maior aporte de recursos, né, que o governo do estado já colocou na nossa cidade, e deixou a gente muito feliz de poder ter essa parceria, mas agora, essencialmente, real. Sim, não, real, assinado, registrado, autorizado, e posso contar aqui vou contar aqui em primeira mão, que eu acho que dia 10 ou 11, eu não sei, se não me engano, dia 11, o governador estará aqui também para, junto, inaugurar 2 novas creches que nós estamos entregando, com verbas do governo do estado, e também sacramentar esse aporte de 30 milhões de reais na linha verde. Lembrando, temos 15 milhões também na Via Jaguari. A Via Jaguari aguardando licenciamento ambiental. Grandes investimentos do governo estadual. Olha, eu queria mostrar um pouquinho do gabinete do prefeito aqui, para mostrar como é que é o dia a dia do prefeito da cidade, né?
porque eu sei que ele não fica muito no gabinete. É verdade. Mas como é que aliás, hoje até demorei para chegar porque estava na rua. Mas como é que é o seu cotidiano, Felício? Você costuma ficar quanto tempo aqui no gabinete? Olha, o mínimo possível, né? No gabinete a gente cumpre as tarefas burocráticas, né? Eu tenho, por exemplo, uma data que é muito importante para mim, que é a segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, quando eu reúno todos os secretários, né? Então, era isso que eu ia perguntar. Eu vou me levantar aqui. Tem algum espaço no gabinete aqui que você fica no momento de relax? Olha, o espaço que eu curto é esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui. Esse aqui? Esse cantinho aqui é o espaço que eu curto, claro, porque tem minha família aqui, né? Daqui a Isadora, esse foi no dia da posse, a Isadora, a Vanessa, a minha esposa, e eu tenho aqui um presente que eu ganhei de uma esposa de um guarda eu aqui, ó. Até a careca é igual, ó. Tá vendo? Até a careca. Esse aqui é um bonequinho que eu ganhei aqui, né? Feito pela Samara, que é a esposa de um guarda civil municipal e que me presenteou aqui comigo mesmo, né? Então eu deixo aqui, além disso, né, esse diploma da Ordem do Mérito da Comenda Getúlio Vargas, que também me deixou muito feliz de ter esse reconhecimento. Eu vou aproveitar aqui. Aqui tem um exemplo do carro do VLP, do veículo leve sobre pneus. Olha aí. Que vai, esse é o modelo. Esse é o modelo. Isso. Mas não é o que nós teremos aqui na cidade. Não necessariamente, porque nós teremos, esse é de uma empresa chinesa que chama CRRC, mas toda a concepção nasceu, claro, com os nossos estudos e com uma viagem que eu fiz. A licitação, ela já está em exercício, né? Neste momento, sim, foi republicado. Foi republicado. Foi. Agora, o projeto básico, ele contempla basicamente esse design. Até aqui, né, 190 passageiros, um design muito próximo, por quê? Porque esse veículo vai ser feito sob encomenda. Então ele não é um veículo que já existe, como um ônibus, por exemplo. Ele vai ter características, como a gente vê aqui, de metronização. O que são essas características? Um design fluido, frente e a traseira parecidas, elétrico, 100% elétrico, a parte interna com mais espaços de pé do que sentado, porque os trajetos são curtos. Os pontos são distantes, de 1 em 1 quilômetro, mais ou menos, ao longo da linha verde e com rapidez de deslocamento. Agora, o estudo econômico para o valor do bilhete já foi desenvolvido? Já, esse bilhete está exatamente dentro de todos os outros custos dos bilhetes da concessão. Portanto, não há valores diferentes no sistema do VLP. Até porque nós estamos adquirindo os veículos e oferecendo para a concessionária que irá prestar o serviço. Ou seja, a população vai pagar quanto pelo bilhete? Hoje, o valor da tarifa que será licitado na concessão é o valor que nós temos hoje para baixo. As empresas que oferecerem a menor tarifa é que serão vencedoras do processo licitatório. Hoje a tarifa, para quem paga em vale transporte, é R$ 4,50, para quem paga em dinheiro, R$ 5,00, para quem paga, em vale transporte R$ 4,70, para quem usa o bilhete único R$ 4,50, né? E R$ 5,00 para quem paga em dinheiro. Esse é o patamar máximo do valor da tarifa. E nós estamos falando em quanto tempo a implementação desse serviço? O VLT vai ser junto com a concessão. Então, essa licitação já está sendo feita. A obra se encerra em abril de 21, da linha verde, que é onde esses veículos circularão. A previsão é abril de 2021. A concessão também se dá em abril de 2021. Então, essa concessão fica valendo até este momento, né? E é dali até 2021. A partir dali nós teremos novas empresas ou as mesmas empresas, desde que elas sejam as ganhadoras do processo licitatório. Você mostrou essa parte aqui, que é a parte que ele, de uma certa forma, tem uma vinculação afetiva. Eu ia deixar para presenteá-lo no final da entrevista, mas eu vou aproveitar. Nós usamos um algoritmo lá no Neon e você apareceu nesse tempo em 319 fotografias no portal ao longo desse tempo, não só que esteve à frente da prefeitura, mas na pré-campanha também. E aí eu escolhi a foto que eu achei mais divertida que bom. da sua trajetória jornalística no grupo. E eu tomei a liberdade de trazer como uma recordação do Grupo Neon desses 6 anos. E aqui, você colocou uma coisa importante. Eu acho que em tudo a gente tem que trazer um pouco de diversão também. Sim. E alegria. Né? A gente tem que trabalhar com seriedade, com respeito, mas sempre a gente deve trazer uma pitadinha de alegria, de descontração que todos os ambientes. O que eu costumo dizer é que o bom humor não tira seriedade.
isso mesmo. Não é? Excelente colocação. E o que nós temos aqui é informar o nosso leitor sobre o que está sendo feito, né? A seriedade do trabalho que está sendo prestado, mas ao mesmo tempo mostrar que a vinculação do trabalho tem que ser surpresa. Surpresa. Pode. Surpresa? Pode. Surpresa. Ah, adoro essa foto. Adoro essa foto. Essa foto. Tá vendo? Essa aqui eu estava em casa no dia, a Isadora tinha feito um curso de gastronomia e fomos os dois para a cozinha. Não é muito frequente eu ir para a cozinha, não. Estou confessando aqui para vocês. Mas nesse dia, mais pela petição de ter a filha pequenininha aqui, eu adoro essa foto. Essa saiu na nossa ela já vai social do É verdade, é isso mesmo. Eu trouxe aqui. E ela já vai direto ali para o meu altar da família. Esse é um dos presentes que eu trouxe aqui, por favor. Já vai aqui. Agora eu queria passar... Olha, eu só vou dizer uma coisa para você que eu tenho que dizer. A única que vai ficar brava é a Isadora. Todas as fotos que eu tenho, ela está mais nova. Ela fala, ai pai, essa foto aqui, eu estou muito mal. Imagina essa aqui para ela, né? Mas está muito bonita. Agora nós já vamos para o arco da inovação. Prefeito, o arco da inovação é a obra pelo qual o senhor gostaria de ser lembrado ou é a obra que vai iniciar a plataforma para a cidade que nós queremos? Olha, eu gostaria de ser lembrado por zerar as filas de creche na cidade, e nós vamos fazer isso até o final da gestão. Eu gostaria de ser lembrado pelas UBS Resolve, as 40 UBS que se transformarão em UBS Resolve, dando mais acolhimento para as pessoas. Gostaria de ser lembrado sempre que São José se transformou na capital da cultura ao longo da gestão, e esse é o meu principal objetivo. Mas eu acho que a cidade merece ter uma obra que mostre a pujança da cidade. A gente já tem esse reconhecimento no mercado aeroespacial no mundo. Por exemplo, eu fui agora para a China e o projeto do satélite Sivers entre o Brasil e a China, estive com o ministro Marcos Pontes, o astronauta, nessa visita acompanhando o lançamento, e a gente percebe como São José é reconhecida lá fora, né, por esse trabalho feito pelos nossos engenheiros aqui do Brasil, de São José dos Campos. Eu acho que a gente também precisa de um marco que faça com que a cidade seja também reconhecida arquitetonicamente. São José dos Campos tem grandes ambientes, aí eu vou falar do Parque da Cidade, né, que é um parque maravilhoso, e a gente tem ali arquitetos reconhecidos mundialmente dentro do próprio DCTA, que produz muita inteligência, mas tem marcos arquitetônicos ali também, e aqui a gente junta arquitetura, engenharia, né, numa grande obra que ainda por cima é uma solução de mobilidade para a maior região, maior entroncamento da cidade. 150 mil veículos todos os dias passam naquela rotatória e 60 mil pessoas dentro dos ônibus. Né? Então, hoje o Aquários é o principal ponto de atração de todas as regiões da cidade. Sai gente da leste, sai gente da região norte, sai gente da região sul, com destino ao Aquários, destino ao Urbanova, mas o Aquários, claro, como um grande destaque de um local de trabalho de muita gente. E o arco da inovação e a ponte estaiada vai facilitar o dia a dia das pessoas, fazendo com que elas possam acordar um pouquinho mais tarde e chegar mais cedo em casa depois de um cansativo dia de trabalho. Agora, essa obra, ela também gera, para mim não gera dúvida nenhuma, mas gerou uma grande dúvida, e o tempo todo eles tentam imprimir algo que é verdade, não é verdade. Essa obra foi financiada pelo BID? Sim, todos os recursos dessa obra vieram oriundos do empréstimo do BID. Eu gostaria que não fosse, para falar a verdade, porque ela já estaria paga. Agora, por que eles querem imprimir essa pecha que não foi financiada pelo BID? Olha, primeiro vamos tentar fazer uma história. A primeira pecha era dizer que ela não serviria, que ela não atenderia a cidade ou não resolveria o problema de mobilidade. Mas é só para tentar imprimir uma mancha de mentiroso, ou é para dizer que o recurso seria importante para ser investido em outras áreas? Eu acho que cada vez que surge uma polêmica, e a gente vence essa polêmica em relação a essa obra, surge uma nova polêmica. Isso faz parte, de uma certa forma, do trabalho da oposição. A primeira foi dizer que ela não seria capaz de resolver o problema de mobilidade. Isso foi comprovado, provado, na justiça, etc., que isso aconteceria. Depois veio a segunda, que era a dificuldade em relação a se comprovar que os recursos que tinham vindo daqui seriam de origem do BID. De uma certa forma, isso até funcionou por um certo tempo. Fique tranquilo, vai vir a terceira. Na hora que a gente
entregar aqui, provavelmente vai ter alguma coisa que alguém da oposição vai dizer, olha, a luz aqui não está boa, ou o jardim aqui não ficou bacana, ou o carro que passou aqui passou muito devagar, ou passou muito rápido. Então faz parte do trabalho da oposição, e eles querem manter, na verdade, uma imagem negativa, né? Esse é o papel da oposição, em relação a uma obra que vai trazer um resultado muito bom para a cidade. Estão cumprindo o papel deles, democrático, de colocarem isso em xeque, mas eles percebem que a cada questionamento, quando a gente esclarece, eles então partem para uma nova posição e opinião a respeito disso. Eu estou muito satisfeito com as obras de infraestrutura da cidade, porque não são só o Arco da Inovação, a Via Cambuí é a maior obra viária já executada na cidade. Olha, Fabrício, nenhuma gestão conseguiu fazer um volume tão grande de obras de infraestrutura em toda a cidade. E é bacana porque gera emprego durante a obra e depois gera serviços e soluções após a conclusão da obra. Então a gente tem muitas obras espalhadas pela cidade e, claro, uma vai atrasar um pouquinho, a outra vai ter algum tipo de problema, faz parte. Quem não atrasou uma obra, às vezes, nem da sua própria casa? É claro que a gente atua para que isso não aconteça, mas quando acontece, a gente faz a correção, vê o que aconteceu. Agora, 30 de março é a nova data de entrega. Então, agora, em virtude de todas essas obras, dos avanços, da gestão, da relação institucional, até essa. Eu falei até, estava conversando com a Andressa, que é a nossa editora do portal, desse tempo que nós estamos vivenciando, onde há governantes tão diferentes, né? No governo federal e no governo estadual. E você consegue ser ponto de convergência entre esses dois governos. Olha, Fabrício, eu acho que eu sempre procuro deixar claro. Primeiro, seu relacionamento com o governo federal é bom. É bom. Seu relacionamento com o governo estadual é ótimo. É bom, e eu tenho críticas ao governo federal e tenho críticas ao governo estadual também, porque isso faz parte do processo democrático, mas com respeito. Né? Eu acho que a gente tem que analisar os pontos positivos. Vou dar um exemplo para vocês, se me permitem. Agora nós estamos na licitação da nova concessão da Dutra, né? Onde o governo federal resolveu licitar a obra. Decisão acertadíssima. Até agora o contrato foi sendo empurrado com a barriga, com renovações. Este governo resolveu fazer uma nova concessão. Está na pasta do ministro Tarcísio? Tarcísio, excelente ministro, né? E ele resolveu fazer uma licitação, decisão certíssima. Agora, quando apresentou o caderno, esqueceu das nossas marginais. Tenho certeza que eles vão corrigir isso a tempo. Então, eu consigo enxergar uma boa decisão e algo que possa e deva ser corrigido. Então, neste caso das marginais. Vou dar outro exemplo do governo federal, que eu acho que poderia fazer muito mais, e de fato a gente tem dificuldade, é na questão habitacional. Né? O governo está muito devagar em relação à habitação para quem mais precisa. Eu tenho uma visão particular minha, que eu acho que devia ser implementada nos governos federais e governos estaduais, como o prefeito não consegue implementar sozinho. A gente vive na época do compartilhamento de recursos, e acho que cada vez mais as pessoas querem usufruir das coisas. A gente vê a nova geração trocando, às vezes tem gente que tem possibilidade de ter um carro, já não quer mais ter carro, prefere utilizar os meios de transporte público, seja Uber, seja 99, seja táxi, seja bicicleta, patinete, enfim, ou o próprio transporte público. Então, compartilhamento de recursos. Eu acredito que as unidades habitacionais devem ser também compartilhadas. Elas não devem ser das pessoas. O governo deve ceder para as pessoas para utilizar como se fosse um aluguel social. Ele não precisa construir, ele pode usar unidades habitacionais que os próprios empresários da construção civil constroem e fazer essa locação e que as pessoas possam usar naquele momento que elas estão precisando. Porque às vezes ela não tem renda e precisa daquilo para viver. Daqui a pouco ela consegue ir fazendo com que a sua vida comece a crescer, melhorar, consiga ter uma renda, ela pode abrir a oportunidade até para uma outra pessoa ocupar aquele imóvel. O que a gente vê hoje é que essas unidades que são sorteadas ou dadas, não é dadas porque a pessoa paga uma pequena parcela, mas no dia seguinte está naqueles OLX da vida, né, vendendo os apartamentos. Muita gente que não precisa que ganhe esses imóveis. E se a gente desse essa concessão às pessoas, seria mais fácil até de ver quem está usando corretamente e quem não está usando. Mas isso é uma ideia futura, na verdade. O que a gente tem no presente é pouca construção de unidade habitacional, de recursos dados pelo governo federal. Nós estamos entregando agora, ao longo desse ano, ainda nessa gestão, 240 unidades do Cajuru, que nós vamos fazer o sorteio agora em março dessas unidades, mas gostaríamos de ter muito mais. Mas unidades habitacionais não são construídas pela prefeitura, são recursos do governo federal e do governo federal. Ainda assim, nós lançamos um projeto que eu chamo de alternativo, que foi o Casa Joseense.
para aquelas pessoas que têm a oportunidade de pagar uma prestação um pouquinho mais cara, a gente ajuda a pagar essa prestação, um recurso exclusivamente do município, para que essas pessoas ao longo da obra não tenham duas prestações, uma do aluguel e a outra do apartamento que ela está comprando. E aí ao longo da obra ela continua pagando aluguel e a prefeitura paga essas prestações. Já são mais de 1.000 unidades que nós conseguimos oferecer nesse sistema, né? E o que tem me deixado muito feliz. Mas eu acho que o governo federal deveria ter uma política de consegue acelerar e está ok ao mesmo tempo. Acelerar e está ok. Na verdade, reconhecendo os pontos positivos e tendo tranquilidade para criticar isso. Nós temos muita coisa para conversar, mas eu vou precisar encerrar. Mas antes disso, eu queria, primeiro que eu quero te dar um presente provocativo, mas eu queria terminar com a reforma da Previdência, né, que é um tema que hoje a Justiça deu uma liminar, impedindo os vereadores de apreciarem a proposta. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, que você vê, não essa decisão judicial, até porque essa interferência de poderes não tange nenhum comentário, mas como é que é a proposta da reforma? Você acha importante para a cidade? Primeiro, sobre a decisão judicial, se me permitir, acho que vai ser boa, porque as dúvidas que terão sobre a legalidade da proposta, né, vão ser analisadas por um juiz. Eu tenho certeza que ele vai ver que a Prefeitura encaminhou a proposta correta, exatamente como preconiza, ou seja, como o governo federal exige, ao meu ver, corretamente, que as prefeituras o façam. E nós estamos fazendo exatamente como definido pelo governo federal em sua lei, quando fez a reforma, e nas suas portarias. E o que é essa exigência do governo federal? Primeiro, alíquotas iguais para os aposentados e para os servidores da ativa. Segundo, uma alíquota mínima de 14% para todos, 14%. Então, se um instituto como o nosso, que tem déficit atuarial, e o que é isso para a gente traduzir para você que está nos acompanhando? É que os recursos que ele tem não são suficientes para pagar a aposentadoria de todos. Porque quando começou esse instituto, as pessoas viviam até os 50 anos, 60 anos. Hoje, graças a Deus, se vive até os 80, meu pai tem 82, até os 90 anos, com muita saúde. Né? Então isso desregulou, né, os rendimentos e a forma de fazer os cálculos dos institutos de previdência. A pessoa contribui 30 anos e depois vive por mais 30 anos. Isso não era assim, não eram assim os cálculos. Então, com isso, o recurso que tem não é suficiente, essa alíquota precisa ser de fato aplicada. E a grande dúvida nesse momento, que já foi esclarecido, que o gatilho, o 13º, a cesta de Natal, todos são direitos que estão garantidos. A pensão, 70% para o pensionista e 10% a cada dependente, está tudo já com uma emenda dos vereadores para deixar mais claro. Ou seja, o servidor municipal não tem óbice, não tem prejuízo. Isso, a não ser aqueles aposentados que antes do 0 aos 5 salários não pagavam nada. Esses vão ter prejuízo, eles vão ter que pagar 14% de alíquota. O servidor da ativa já paga 13%, vai mudar para 14%. Então aquele servidor que paga R$200 vai pagar R$210. Não vai mudar muito a vida dessas pessoas. Mas aqueles que ganhavam como aposentados 2, 3, 4 mil reais não tinham nem um centavo descontado para o Caixa da Previdência. Agora terão 14%. Bom, eu vou te dar um presente provocativo, mas antes eu vou fazer uma pergunta. Olha aí, ó. Apagaram a luz? Não. Já é pra gente ir embora? Ai, desculpa, Ju. Eu sei que você não vai responder, vai dizer, mas você é candidato à reeleição? Olha, uma boa pergunta, né? Mas não, acho que agora o momento é da gente entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu. A população já pagou antecipado com votos. E eu preciso aproveitar cada dia para poder entregar serviços que o cidadão espera. Quando se começa o processo eleitoral, se termina a gestão. Então, a gente tem que deixar isso para o último dia para que a gente, de fato, foque em fazer melhor os nossos serviços. Eu vou te dar aqui o livro do Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba. Eu estive recentemente na Fundação Niemeyer e a presidente da Fundação, ela ficou assim, maravilhada com o projeto que o Niemeyer desenhou para São José dos Campos. Quem sabe, no futuro, nós possamos ter o Memorial Cassiano Ricardo, projetado por Niemeyer, aqui em São José dos Campos. Sem dúvida. Ela gostou e eu sei que você também é um apaixonado por esse projeto. Muito. Né? E com razão. Cultural. E com razão, porque eu acho que a cidade já está agora em ponto, né, nos próximos anos, de poder homenagear ainda mais o Cassiano Ricardo através desse memorial. E eu te passo também um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que transforma São José dos Campos na capital nacional da poesia, em homenagem a Cassiano Ricardo.
Em verdade, há um outro projeto, né, em homenagem ao grande poeta, né, do Brasil também, né, que está de Minas Gerais, né, que também está sendo apreciado pelos deputados, mas que esse já está tramitando e, quem sabe, né, com a aprovação do projeto e a construção dessa homenagem de Oscar Niemeyer, a gente tem outro atrativo turístico para a nossa cidade, que já é a capital estadual da cultura. E do lado a capital nacional da poesia. Parabenizar pelo Fausto Pinato, é isso? É o deputado Fausto Pinato. Agradecer a apresentação desse projeto. Vamos torcer para que isso caminhe, né, no Congresso e São José de fato possa reconhecer ainda mais, né, Cassiano Ricardo, tanto aqui dentro, que eu acho que a gente ainda tem muitos jovens que não conhecem a história e cabe a nós difundir ainda mais os valores de Cassiano Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado. Essa foi a nossa entrevista, uma entrevista, Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. É isso. Em breve, outra grande entrevista para vocês que estão aí conectados no Portal Meão. Obrigado.